Anemia hemolítica hereditária. Hoje eu vou falar para você quais são esses tipos de anemia. Para você que não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica especialista em hematologia e o assunto de hoje é bem específico, sobre anemia hemolítica hereditária. Se você perdeu a aula número 1, onde eu faço uma introdução sobre as anemias hemolíticas, eu vou fazer um breve resumo aqui para você, mas depois que esse vídeo terminar, você pode conferir a primeira aula, que o link do primeiro vídeo tá aqui embaixo na descrição, mas só depois que esse vídeo terminar, hein, pelo amor de Deus. Para resumir, assim, bem brevemente falando, as anemias hemolíticas, elas têm essa classificação justamente porque elas causam uma lise da hemácia, tá? Existem vários tipos de anemia hemolítica, tá? E uma delas é a anemia hemolítica hereditária, que eu vou falar hoje, e depois eu vou falar sobre anemia hemolítica autoimune. A gente fala de anemia hemolítica hereditária sobre defeito de membrana e sobre o defeito de G6PD, que traduzindo aí, né, é glicose 6-fosfato desidrogenase. Mas calma aí que eu vou falar mais ainda sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre anemia hemolítica hereditária por defeito de membrana. E a gente vai começar falando sobre esferocitose. Sim, a esferocitose que a gente observa lá no microscópio, ela é hereditária, ela é de gene autossômico dominante. E o que acontece, né? Acontece que o defeito nas proteínas ali da membrana, ele tira o formato comum da hemácia, que a hemácia ela tem esse formato aqui, galera. Esse formato que vocês veem nessas imagens aqui é o formato comum da hemácia, que a gente chama de disco bicôncavo. E ela começa a ter um formato esférico, tá? A gente chama de esferócito. E o porquê que ele tem, por que a hemácia tem um formato bicôncavo, tá? Ela tem esse formato bicôncavo para ela ser, não é somente para o transporte de oxigênio, mas também para ela ser mais maleável, para poder passar nos vasos sanguíneos, entre os órgãos, né? Enfim, a gente sabe que o sangue, ele precisa circular pelo corpo todo, né? Ele não pode parar em nenhum lugar, certo? Então, a hemácia, ela precisa ter esse formato de disco bicôncavo para poder dar continuidade à sua circulação. E quando a gente fala de anemia hemolítica hereditária esferocitose, né, ou esferocítica, a gente pode falar que a gente tem um quadro clínico comum, né, de anemia mesmo, e em crianças pode ter uma icterícia alta e também pode se observar esplenomegalia, tá? Que é o aumento do baço. O que acontece ali no baço, viu, galera? Vou contar para vocês o que acontece no baço. Quando a hemácia ela perde a sua forma de disco bicôncavo, né? Nesse caso, ela se tornou um esferócito, ela também perde a capacidade de passar direto ali pelo baço. Então, a gente pode chamar de microfissuras ali no baço. E aí, em vez do disco bicôncavo conseguir passar pelo baço, né, que a gente sabe que o sangue passa pelo baço somente, os esferócitos, eles ficam retidos lá dentro do baço. E isso causa a lise das hemácias, tá? Então, é como se essas microfissuras que tem, né, normal lá do baço, elas retêm essas hemácias que tem o formato de esfera, e aí só vai passando as que são de formato normal, né, que são de formato de disco bicôncavo, e aí é onde acontece a lise. Se tratando lá dos achados laboratoriais, lá no laboratório, na sua lâmina, né, o que você vai ver? Então, quando a gente fala de esferocitose, obviamente a gente vai encontrar esferócitos, né, lá na lâmina, a gente vai ter um VCM baixo, então a gente fala que a gente tem microcitose, e a gente tem um HCM alto, né? E se você tem dificuldade de enxergar os esferócitos lá na sua lâmina, eu já fiz um vídeo aqui sobre poiquilocitose, que eu dou uma dica bacana para você conseguir observar de forma mais fácil aí os esferócitos na sua lâmina, tá? Vou deixar um card aqui em algum lugar, vou deixar também na descrição para você poder assistir depois, tá? E aí, se tratando de uma segunda anemia hemolítica hereditária, a gente também pode falar sobre a liptocitose, que também é um defeito de membrana, né? Porém, nesse caso aqui, ela também é muito parecida com o defeito de membrana da esferocitose, porém no caso da eliptocitose, são proteínas diferentes. Então, a hemácia, em vez de ela ter o seu formato esférico, né, de esferócito, ela vai acabar ficando no formato de eliptócito, tá? E quais são os achados laboratoriais da eliptocitose hereditária? Bom, nesse caso, pode ser que tenha anemia discreta, tá? Porém, essa é uma anemia assintomática na maioria dos seus casos. Então, a pessoa ela só vai saber que ela realmente tem os eliptócitos em número alto lá no seu sangue periférico quando fizer um exame de hemograma e o analista relatar hemácias elípticas, tá? Foi visualizado as hemácias elípticas, tá? Se tratando de um outro tipo aqui de anemia hemolítica hereditária, a gente fala da deficiência do G6PD, que é esse nome grande aqui, que é o glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá até escrito errado, né? Mas não tem problema.
é glicose 6-fosfato desidrogenase. O que acontece, né, com esse tipo aqui de enzima? A gente sabe que essa é uma enzima que é de ordem metabólica, tá? Então, ela vai alterar de uma forma diferente a membrana da hemácia, tá? Ela não vai proteger, tá bom? A hemácia. Claro que eu não vou ficar falando aqui de bioquímica clínica aqui para vocês, né? Mas é importante a gente saber que nesse tipo de defeito de membrana, a hemácia é como se ela perdesse a proteção dela para ela se manter no formato comum, que é o disco bicôncavo, né? Que eu já falei algumas vezes para vocês. E aí ela perde isso e ela começa, obviamente, a ter a lise das hemácias, tá? Quais são os achados laboratoriais aqui nesse tipo de anemia hemolítica hereditária? A gente vai ver bite cells, que são as hemácias mordidas. A gente pode ter anemia. A gente vai ver também uma sobrecarga renal, então a gente vai ver hemoglobinúria. A gente vai ver corpúsculo de Heinz. Durante uma crise hemolítica, né, pode-se observar uma reticulocitose, uma anemia mais elevada. Lembra que eu falei que nem todas as anemias vai ter reticulocitose? Nesse tipo aqui de anemia hemolítica vai ter, principalmente quando o paciente estiver em crise, tá? E óbvio, né, é necessário dosar o G6PD. Claro, gente, o médico ele vai avaliar muitos outros juntamente com o hemograma para poder dar um diagnóstico para o paciente se ele não souber. E na próxima aula o assunto vai ser anemia hemolítica autoimune. Se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, dá um gostei aqui embaixo, ativa o sininho. Eu já vou deixar o link aqui embaixo do próximo vídeo para você poder assistir. Um beijo e até a próxima.